energias positivas para você, começando mais uma edição do nosso Universo. Como pode melhorar? Infinitas e infinitas possibilidades. A quem joga a sementinha e você faz sua parte aí. Vem pra cá que é hora de despertar a consciência aqui na rede SPTV, aqui no YouTube, porque o universo sempre vai melhorar. Só depende da nossa atitude, nosso comportamento. Escolha, cara, ter uma vida mais próspera. A escolha é sua. Aqui só gera conhecimento para você. Hoje eu tô curioso, que é um papo muito bacana. Vamos falar sobre saúde intestinal com a amiga Clara. Tudo bem, Clara? Tudo jóia, Thiago. Muito feliz de estar aqui e poder espalhar essa mensagem de saúde. Vamos lá. Isso também ajuda o universo a melhorar. Se tu está bem, você vai ter atitudes melhores e o trem vai fluir, né? E eu achei bacana no teu Instagram, tu fala assim, né? Que vocês falam assim que revitalize sua saúde com soluções exclusivas, né, para o bem-estar intestinal, sono e estresse. Então vamos lá. O que é o bem-estar intestinal? Vamos lá. Esses são os pilares do meu trabalho, porque eu acredito que com esses três bem, tudo vai bem. E o primeiro deles é a saúde intestinal. Já tem muitos milhares de anos que o Hermógenes já falava, né, que a saúde começa no intestino. Então a gente tem que olhar para o que a gente ingere. A gente que escolhe o que a gente põe no prato, aliás, o que a gente escolhe lá no mercado, o que a gente leva para o prato e o que a gente leva para o intestino. Porque aos longos dos anos de maus hábitos, a gente vai acumulando toxina. Toxina, parasita, bactérias ruins, e tudo isso afeta o resto da nossa saúde toda. Tem muita gente que acha que o intestino ele só serve para digerir, né? Mas o intestino ele controla também a nossa imunidade. A serotonina, que é o hormônio da felicidade, é 95% produzido no intestino. Então, o seu humor vai ser ditado também pelo intestino. E até o seu sono também vai ser influenciado. Então, todo esse conjunto de coisas vai ditar a sua vida. E quem controla ela? Você. Por isso que eu falo, o meu trabalho é ajudar as pessoas a ter mais qualidade de vida, só que eu só consigo fazer a minha parte, que é orientar. O resto é hábitos. E a maioria das pessoas quer solução pronta, quer receita mágica, não quer algo assim. E é muito bacana, Clara, porque tem tudo a ver com barra de Axis, né? Porque o Axis a gente faz esse convite ao corpo. Pergunte ao seu corpo. Perfeito. Vai ser contribuição esse alimento? Não vai ser? Olha que né? maravilha. Então, assim, você sempre está tendo essa consciência com o próprio corpo perguntando. Porque ele tem memória, tem sentimento. Sim, o corpo e ele fala. sabe o que precisa, né? Exatamente. Quando você aprende a ouvir o seu corpo, você vai conseguir nutrir ele só de coisas boas. E o que você precisa? De alimento de verdade, comida de verdade. E o que a gente encontra, na maioria das vezes, só industrializado. Coisas cheias de açúcar, ultraprocessados, porque as pessoas querem a vida rápida, querem soluções rápidas, né? E não é bem assim. Quando você tem contato com a comida, produz a sua comida, o que você faz? Produz assim, não precisa plantar. Se puder, melhor ainda, né? Se puder, Por que eu não, sonho. né? Por que não? Como pode melhorar? Né? Mas você comprar do pequeno produtor e fazer a sua comida, você vai ter muito mais nutrição do que comprar qualquer coisa pronta, né? E é muito bacana, porque, cara, a saúde é a coisa mais importante que existe, né? Eu acho interessante, eu estava vendo um dia um podcast de uma pessoa, um comentário, né, até do Geraldo Rufino, é uma história muito bacana, ele fala assim, ó, quando o problema é dinheiro, é bom demais, porque dinheiro você ganha. Agora, mas se for saúde? Exatamente. Eu tô com um colega meu agora que fez um serviço para mim, teve um corte no pé, diabetes, deixa pra lá, não sei o quê. Foi no médico, o médico deu lá, por fim agora tem que fazer uma cirurgia para arrancar a parte necrosada. Olha só. O médico falou, se vacilar, perde o pé. Isso porque é chegou muito no perigoso. estágio da diabetes. Tô nem aí. Ele ia tomar Coca-Cola, tô nem aí não. Cara, eu a sou doença meio chegou... chata com essas coisas. Eu não entendo como que a pessoa sabe que aquilo faz mal e continua usando. A própria Coca-Cola, assim, cada um faz a sua escolha de vida, mas você dá isso para sua planta, vai matar a planta. Você dá para o seu cachorro? Não, mas por que você toma, então? Interessante, verdade. Entendeu? Né? Pensa assim, eu gosto de falar o seguinte, esse mesmo corpo que a gente tem agora é o mesmo, não vai ter como trocar até o final da vida, seja 50, 60, 80, 100 anos, não vai ter como trocar o corpo. Como é que ele está agora? Não tem reserva, né? Não tem, a não ser que essa tecnologia de clone vem logo aí, não duvido nada também. Mas então o que eu vou fazer para esse corpo aqui se regenerar cada vez mais? Verdade. Inclusive, é uma das minhas filosofias, que é o higienismo. Já ouviu falar? Não. É muito legal. O higienismo, ele busca ajudar o seu corpo a estar sempre eliminando toxinas. Então, você tem práticas, por exemplo, raspar a língua,
É um hábito do higienismo. Já viu aqueles raspadores Eu de língua de aqui cobre? para que eu vi lá você fazendo Isso um post sobre isso. É muito bom, porque a língua é um dos lugares que mais expele toxina. E de noite é o que o seu corpo está fazendo esse trabalho, na hora que você acorda principalmente. Então a primeira coisa do dia, raspa a língua. Porque se você só escova o dente e bebe água, você joga todas aquelas toxinas de volta. Então esse é um hábito. Tem o oil pulling, que você bochechar com óleo de coco. Vamos devagar. Porque isso é interessante. Né? Vou ensinar esses hábitos. Então. Só esses hábitos já ajudam muito. Raspar a língua. Eu sei que tem um raspador. Mas quem não tem, pode fazer com colher. Pega uma colher, né? Vamos trazer a solução. Então, acordou, primeira coisa, raspa a língua. Primeira coisa, raspa a língua. Aí você vai bochechar com uma colher de óleo de coco. Certo. Faz esse bochecho. Isso vai ajudar a eliminar impurezas, bactérias, porque o óleo de coco tem essas propriedades. E aí, depois que você cospe, você vem com a escova sem a pasta, só com aquele resto de óleo de coco e escova os dentes. E ainda vai ajudar a clarear os dentes. E ajuda outras coisas também, quem tem problemas de mau hálito. Ajuda também. Aí depois eu recomendo o dry brushing, banho a seco. Isso aí precisa de uma escova de cerdas naturais. Vamos fazer a substituição? Uma bucha vegetal, para quem não tem essa escova de cerdas naturais. E aí você tem as linfas, o sistema linfático, que é o sistema que elimina toxinas no corpo. Então o que a gente faz? A gente vai ativar ele, massageando aqui atrás das orelhas, e aí vem com essa escova da ponta do corpo para as linfas, os pontos. Esses são a axila, né, atrás da orelha, e na virilha. Então eu vou pentear o meu corpo seco mesmo, direcionando para as linfas. Isso está ensinando o meu corpo, ensinando não que ele já sabe, né? Está apoiando ele a jogar as toxinas para fora. Vamos dizer tá assim, ajudando. Né? E aí, por fim, o banho quente e frio. Se a pessoa não consegue tomar banho frio, que é o ideal, maravilhoso para a saúde, então ela toma o banho na temperatura que ela gosta e no final deixa 1 minuto gelado, 1 minuto quente, faz isso 2 vezes. 1 minuto gelado, 1 minuto quente, que já dá um choque no organismo também. Vai ser bom para o sistema circulatório e para mais um monte de coisa. É interessante, declara, porque você falou, o corpo tem consciência. Um pouquinho que você faz, ele dá uma resposta rápida, né? Não, o corpo responde muito. Isso é impressionante. É até comprovado que, tipo assim, a pessoa que não fez atividade física e depois está com câncer, se ela começar a atividade física mesmo depois com câncer, ela tem menos chance, muito menos chance de piorar o câncer do que se não. Então, assim, é só começar. Não importa de onde a gente está. Importa, tipo, o que eu tenho agora é o que eu tenho. É igual eu falo, e como eu posso fazer ficar melhor? Né? Para meu ponto de vista, meu interessante ponto de vista, a vida é fluxo. E o fluxo é leve, então é só você entrar. Você entrou, acabou, ativou e o trem vai seguir, né? Porque o próprio universo, o próprio organismo, ele tá a seu favor. Exato. A gente que maltrata, você falou, pô, cara, não dá pro cachorro, mas dá pra você. Né? Você prioriza certas coisas que não é interessante. Igual esse dia eu tava vendo um outro podcast interessante, o cara falou assim, ele emagreceu 30 e poucos quilos, né? Falou assim, eu escolhi fazer jejum. Jejum é melhor que fazer comer comida pra ficar doente. Cara, vamos falar do jejum, porque o jejum é um negócio hoje eu tô fora querendo de aprender série. muita coisa. Olha, você... Nada particular, nada particular. Hoje é a consultoria aqui. Não leve pro particular, mas inclusive eu tenho um cliente que eu falei, olha, eu vou deixar você sarado. Você quer, né? Quero. Então, ó, a gente vai começar com o quê? Primeiro o Purify, depois eu te conto mais sobre isso. Mas o jejum, todos os dias. Você já viu que o corpo humano... Vamos para os animais. Quando um animal está doente, ele come? Não come. Quando a gente está bem doente, a gente come. A gente não quer comer, mas sempre tem alguém querendo empurrar uma comida. Porque o nosso corpo é inteligente. Quando está em jejum, ele se regenera. Ele entra até em autofagia, que é a célula boa comendo a célula ruim. Então, o jejum ele é para regenerar o corpo. Quando você faz um processo de jejum daquele intermitente, diário mais longo, você dá mais tempo para o seu corpo se regenerar, eliminar as toxinas e começar a consumir a gordura como fonte de energia. Por isso que as pessoas emagrecem tanto com o jejum. Assim, tem dificuldade? Começa com 14 horas. Para de comer o mais cedo possível, isso é bem importante. Assim, pelo menos 2 horas antes de dormir, ser sua última refeição. E vai comer de novo só quando você realmente estiver com fome. Porque tem gente que acha que está com fome, mas é só vontade de comer, não é fome. É ui grande. Só quem passou fome mesmo sabe o que é fome, entendeu? Eu não tive dificuldade financeira na vida, na infância nunca passei fome, mas opcionalmente eu passei fome em alguns... E claro, enfim, para a gente ver vamos dizer, potencializar essa questão do jejum, qual o tempo você recomendaria? Porque a gente sabe que tem 12 horas, tem 24 horas. Eu acho que 16 horas é o 2 ideal. dias. Tem. 16 horas é muito bom. Agora, por exemplo, se você conseguir ficar um dia na semana de jejum completo, também é incrível. Ao invés de ficar todo dia 16 horas. Mais o de 16 horas, assim, 2, 3 meses, você pode ver que seu corpo vai ter uma diferença, né, cara? Porque se tu for estudar, né, os povos antigos, tudo isso,
era normal as pessoas ficarem um bom tempo sem comer. É muito comum. Porque a comida não estava à disposição igual hoje, né? Exatamente. Então, realmente, há uma ciência milenar, né? O jejum. Os povos antigos todos, os yogis, todos, a galera lá do Alá, né? Verdade. Agora, todos fazem jejum. Conhecer um pouquinho mais da minha amiga Clara. Eu vi que você botou lá Mulher Medicina. O que é essa Mulher Medicina? Lá na sua descrição. Bom, eu fui um tempo da linha do xamanismo, né? Do Caminho Vermelho. E eu fiz um compromisso com o Grande Espírito de completar 4 buscas da visão. E nessa linha que eu sigo, quando você completa, você se torna uma mulher medicina. Eu acho que essa coisa desses títulos, assim, pode levar meio pro ego, sabe? Porque eu acho que toda mulher é medicina. Todo homem é medicina. Todo ser que se presta a isso é medicina. Né? Autocura. É uma das minhas bandeiras mais fortes da vida, é a autocura. Então, nesse sentido, mulher medicina que está em contato com a natureza, conheço a minha própria natureza, o meu meio ambiente interno, conversa com o meio ambiente externo, respeitando todos os seres, respeitando a natureza, respeitando o meu corpo, respeitando o outro, com as limitações do outro, com as minhas limitações, e trazendo a minha medicina para o mundo. Eu vou te contar uma curiosidade. Há mais de 20 anos atrás, eu tive uma experiência muito forte numa festa rave com os mexicanos, que estavam em caravana, aquela coisa colorida lá, e eles carregavam uma bandeira com um símbolo, 3 pontos vermelhos e um círculo em volta, e eles traziam um conhecimento que era o sincronário maia. E falaram para mim qual era o meu Kim. Não sei se você já ouviu falar. Já ouvi falar. Quando leram para mim aquele negocinho, eu falei, eu já era assim, aquela adolescente doida pelo autoconhecimento, quero conhecer as estrelas, astrologia, estudava por conta própria. E meio que respondeu aquela pergunta: o que eu vim fazer aqui nesse planeta? De verdade, assim, transformou a minha vida. Tanto é que o meu Instagram é Clara Manique. Manique é o meu Kim, que é mão em maia. E esse selo da mão, ele fala sobre 3 palavras-chave: conhecimento, cura e realização. E quando eu entendi que essa era a minha missão, eu comecei a construir um caminho em direção a ela. Tem pouco tempo que eu fiz a transição de carreira para terapeuta, porque a minha primeira graduação foi comunicação, depois fiz pedagogia, mas eu demorei muito tempo para assumir quem eu sou, que é trabalhar com cura. Eu precisei que um espírito viesse a mim e falasse: quando é que você vai acordar e fazer o que você veio fazer aqui? Você sabe que você tem mãos de cura e vem para ser mesmo, né, trabalhar com saúde. E aí eu comecei até mais uma nova faculdade agora na área da saúde, porque eu não me canso de estudar. Agora eu estou fazendo biomedicina. Tudo é contribuição, né? É contribuição. Tudo é uma experiência e em algum momento você vai utilizar ela. E é muito bacana. Nessa... Foi 4 jornadas que você falou que fez, né? Da visão. 4, isso. Qual foi o maior aprendizado que você tirou desse caminhar aí? Poxa, foram muitos. Agora, um maior... Eu acho que... Nossa, um só é difícil, viu, Thiago? Mas fica à vontade. Fala o que tá no seu coração, então. Qual você acredita que foram uma contribuição? É meio que cada jornada trabalhou uma questão, um aspecto. Tanto é que trabalhar a roda da medicina, cada uma é uma direção, né, uma estação e tudo mais. Mas a última foi a mais difícil, eu acredito, porque nas outras eu estava solteira, então, né, e na última eu estava num relacionamento com o meu atual esposo, que realmente é o amor da minha vida, e eu acho que doeu a última, as outras não, que as outras era eu por mim. E nessa última, a falta de estar com aquela pessoa que eu amo fez dificultar. Então, eu acho que um aprendizado que, né, tendo um insight meio que agora, assim, é o valor que tem as relações. Sabe? Porque você fica sozinho, você fica sem conversar, sem celular, sem poder escrever, né, com um alimento que de vez em quando eles chegam com alguma coisa, água se chover. Então, tudo isso eu consegui passar tranquila, sozinha. Mas quando não sou mais só eu, aí o coração aperta, eu acho que sobre amor. E é interessante, né, porque a gente vive hoje no mundo, não vale a pena ter relacionamento, né? Eu era essa, você é independente. Eu cheguei a ser monge, achei que eu nunca mais ia amar na vida. Eu raspei a cabeça e fui... Sério? Sim. Depois da pandemia, peguei minhas coisas tudo, raspei a cabeça, vendi tudo que eu tinha, peguei meu filho, fui para um meio do mato, no interior do interior de Minas Gerais. Eu falei, agora eu vou rezar por essa humanidade, que não tem mais nada que eu possa fazer por essa galera, vou ser monja. E o que aconteceu? O primeiro encontro da pessoal da espiritualidade lá, peguei Covid. Fiquei ruim. Precisei de um Uber da cidade, pegar meu carro e me trazer de volta para Brasília, porque eu não tinha como ter cuidado lá.
E aí eu entendi, é aqui, minha filha, fácil para você ficar no mato rezando. Eu quero ver no meio do caos, eu quero ver lá no meio, entendeu? E foi uma grande lição também, que é aqui o trabalho. É que lance, né? Não é sobre se retirar, né? É sobre se conhecer, né? Fugir não vai resolver nada, né? E uma coisa bacana, você está falando da questão do xamanismo, a gente não precisa ficar. A gente entender, contribuir, pode partir. Sim. Aquele conhecimento vai ficar ali, aquele saber vai ficar. Sim. Às vezes a gente tem que dizer o seguinte, cara, às vezes não faz mais sentido isso aqui. Exatamente. Vamos melhorar? E aí o passo, né, da jornada foi importante pra caramba em determinado momento. Me trouxe muito aprendizado e agora é um outro momento. Entendeu? Agora eu estou trabalhando muito com as medicinas do yoga, da respiração. Para mim, a maior medicina agora é a respiração. E é interessante, eu estava esses dias, né, com uma colega minha na Chapada, tava eu, minha esposa, dois casais, bem interessante. E aí a minha colega falou assim, cara, mudar a vibração, não sei o que, tá difícil e tal. Eu falei, cara, vou te ensinar o exercício mais fácil que existe, tá faz da terra, pra você mudar essa vibração. E ela, qual, Thiago? Perfeito. Respira, cara. Me permanecer é outra situação, mas você quer mudar a sua vibração? Exato. É respirar. É verdade. É consciência pro agora. É você limpar sua mente. A respiração é sobre isso, né? E a gente acha que é muitas coisas. Não, é o simples. Cara, a vida é sobre o simples. É o simples. O intestino, a alimentação, simples. É o simples. Você falou, a alimentação, pô, né? É uma fruta, é uma coisa natural. Não precisa de mais nada, né? E a gente complica. Cara, esse lance da respiração é uma chave que trataria os dois maiores males do século, que é a tal da depressão e a ansiedade. Porque a ansiedade, a pessoa está sempre no amanhã, preocupada com o que aconteceu, não aconteceu, e o se, e o tal e tal. E a depressão, o contrário, a pessoa está pegada com o passado, o que passou. Se ela respirar, ela vem para o presente. Não existe passado, nem só existe o agora, que é tudo que a gente tem. E é muito interessante porque assim, a sociedade nos convida a acelerar. Tudo acelerar. E a respiração sobre isso, sobre desacelerar. É sobre você estar presente, vou perceber o que está acontecendo. O que está sendo contribuição para mim? Igual nós perguntamos do corpo, né? Pô, esse alimento vai ser contribuição? Sim, maravilhoso isso. Cara, eu estou acima do peso, mas isso é legal? Não posso mudar isso? E aí você começa a encorajar, você começa a olhar para dentro. Você começa a entender que é dentro que está todas as respostas, todas as ferramentas, né? Perfeito. Também acho que é desse jeito. E vamos lá, universo, como pode melhorar? Infinitas possibilidades, amiga Clara. Aqui a gente falou sobre a saúde do intestino. O intestino é o segundo cérebro. Inclusive tem uma série na Netflix falando sobre isso, que é muito bacana, bem legal, explicando como é que funciona lá. É interessantíssimo, cara. Claro, outra coisa que me chamou muita atenção. Né, você já participou eu vi lá que você já foi repórter não trabalhou, né, na Globo, essas coisas todas. Figurante. 10 terapia. Por que você escolheu essa do intestino? Bom, eu passei alguns anos trabalhando com terapias energéticas, outras linhas, e eu percebi que se eu não começar a tratar a pessoa a partir do intestino, as outras vão demorar muito mais a ter resultado, porque eu precisei passar por mim. Tudo que eu faço é algo que eu passei antes. E aí eu enfrentei, como eu te falei, eu fiquei muito ruim da Covid, e aí eu precisei fazer fisioterapia pulmonar e um monte de coisa, e aí eu comecei a ter supercrescimento bacteriano do intestino delgado, que é o SIBO, e um H. pylori, que é uma bactéria que aí a gente comer um alface mal lavado já pode pegar. Mas muitas vezes a pessoa pega o H. pylori, só que não manifesta reação, porque ela está com o organismo ok, só que eu estava acabada do Covid. E eu falei, o que eu preciso fazer agora para o meu corpo sair dessa situação? Então, eu encontrei uma pessoa que me guiou nessa jornada dos sucos. Ela me explicou tudinho o que ia acontecer com o meu organismo. Eu falei, eu quero isso. Então, desde então, quando eu passei por isso, eu vi os benefícios, eu consegui curar o H. pylori, que eu já tinha tomado antibiótico, já tinha feito um monte de coisa que não melhorou. Curei da SIBO. E depois de então eu falei, cara, eu vou fazer isso pro resto da minha vida. Fiz vários outros protocolos até começar a atuar com ele também, montar os meus grupos para trabalhar com ele. E tem resultado, porque é transformador. Você vê o depoimento do pessoal, tipo assim, tem gente que nunca comeu uma semente de abóbora. E é muito comum, tá? Não sei se você já comeu uma semente de abóbora. Não. Tá vendo? Comendo abóbora. Cara, tem tanta coisa muito saudável. Não, se você souber o tanto de benefício, você passava a comer todo dia a semente de abóbora. Cara, é tanto benefício. A pessoa falou pra mim, cara, eu nunca comi, botei no prato e adorei, tô tão orgulhosa de mim, tô comendo fruta, não comia fruta. Então você muda a sua relação com o alimento durante esses dias e você tem mais nutrição em um dia de sucos do que em uma semana de alimentação normal. A comida viva, ela é realmente nutritiva e o seu corpo, ele
Tipo assim, ele entra num prazer imenso com aquilo. Tanto é que não é só benefício para o corpo físico. A mente fica muito mais leve. As emoções, tipo, nada te abala. É muito incrível. Te convido a participar uma hora, hein? Vou confessar uma coisa pra vocês. A minha cachorra come mais fruta que eu. A minha esposa, cara, a Neve, né? A Neve come mais fruta que você, Thiago. Tá vendo? É o hábito, né? Mas eu acho que é bacana pra gente ter essa consciência e se abre pra essa questão da contribuição. O que vai ser melhor pra mim? Eu já venho me preocupando porque questão de peso, saúde, tudo isso. Então a gente fala, cara, tem que viver uma vida melhor. E o que você falou. O que eu já percebi, que esse ano eu fiz um projeto que eu falei, cara, eu vou cuidar do meu corpo. Saúde pro meu corpo. E eu comecei a fazer exercício, fazendo exercício, a alimentação eu tô melhorando. Eu percebo que quando eu como menos, eu fico melhor. Ao contrário, quando eu como menos, eu tenho mais disposição. Isso. A gente não precisa do tanto de comida que ensinaram a gente a comer. Isso é um ponto muito básico, assim. Aquele monte de comida de manhã, um monte de comida à tarde, não precisa. A gente precisa de nutrição e qualidade de nutrição, né? Precisa dos macronutrientes ali, carboidrato, que é bom, só que tem que saber qual que você vai comer, né? É o sorvete, é o pão, ou é uma batata doce, um tubérculo, né? Um carboidrato ali complexo, que vai ser digerido lento. Aí, a proteína, que tem a pessoa pode ser vegana ou não, tem proteína, tem fonte de proteína para tudo. Essa semente de abóbora mesmo, ela é uma fonte de proteína incrível, incrível. E uma gordura boa. O que é gordura boa? Azeite, óleo de coco, abacate e coco. Não entra como fruta. Abacate e coco é gordura boa. E as oleaginosas, né? As castanhas. Então, você tendo uma boa dose desses nutrientes todo dia no seu prato, e cores, também tem muito estudo aí sobre as cores realmente dos alimentos. Por isso que falam um prato colorido, realmente é importante você variar nessas cores. Cada um deles vai ter um benefício ali dentro da sua microbiota intestinal. Vou aproveitar que eu tô hoje o programa consultoria. Para mim, para você que tá aí, quem tá no YouTube, se inscreve, compartilha, comenta, deixa seu comentário pra gente poder propagar essa mensagem aqui. Isso aqui é importantíssimo, gente. Isso aqui é uma forma da gente melhorar o universo, né? Literalmente. Isso. Eu tô pesquisando essa dieta, né? Tem aquela dieta de carne, só carne. O que você pensa sobre isso? Qual é o seu ponto de vista? Bom, o meu pessoal é que é uma loucura. Porque o nosso organismo não precisa só de carne. Isso aí pode ser uma medida temporária para uma pessoa perder muito peso? Pode ser. Eu já fiz tanta dieta na vida, eu fiz inclusive aquela paleolítica, que é só carne e folha. Quer emagrecer, meu irmão? Come carne e folha, você vai emagrecer. Só que você vai sobrecarregar o seu organismo pra caralho. Porque, pensa um negócio, a carne morreu, certo? O bicho morreu. Quando uma carne morre, ela entra em estado de apodrecimento, decomposição, putrefamento. Você vai pegar aquilo e vai colocar aquilo no seu corpo. Ele vai trazer vida ou ele vai trazer morte? Desse ponto de vista, trazer morte. Tá, né? Então essa foi a primeira vez que eu parei de comer carne, foi por causa disso. Hoje em dia eu voltei, por estudar a coisa, porque eu quero o melhor para o meu corpo. Mas então é isso. Se você comer só carne, sabe o que a gente precisa na real? Fibra. O melhor alimento para o intestino é fibra. Isso está onde? Nas frutas, nas verduras, no alho, na cebola, na maçã, na cenoura. Então a gente precisa de fibra. O que a gente precisa para equilibrar o intestino? A tal da microbiota equilibrada. A gente tem, eu chamo de um PET no intestino, porque são trilhões de seres. E aí tem as bactérias boas e as bactérias nocivas, as danosas para o nosso organismo. Quando a gente tem mais bactérias nocivas, ele vai corroendo a parede do intestino e ele vai fazer o leaky gut, que ele abre a parede do intestino e começa a passar toxina para o nosso organismo. Quando isso acontece, as inflamações começam a acontecer de forma maior e as suas células de defesa, elas vão começar a apontar em vários, vai dando um bug no sistema, entendeu? E isso é o que gera as doenças autoimunes. Porque tem tanta toxina espalhada onde não devia estar, aí vaza alimento, vaza resto de medicamento, tudo que você bota que era para estar ali no intestino, naquele ácido. Como a parede está danificada, porque a bactéria está pior, as bactérias do que as boas, então isso vai para o seu sistema todo e entra em colapso. O que a gente tem que fazer? Eu faço esse trabalho também, que eu tenho um protocolo de desinflamação intestinal, que é outro, não é esse dos sucos. Que a gente vai começar a comer alimentos que vão ajudar a fechar essas barreiras. A glutamina, por exemplo, ela é um suplemento maravilhoso para fechar a parede intestinal e parar de deixar vazar essas coisas. Isso eu consigo ver fazendo anamnese, né, dos sintomas da pessoa. E aí fechou, aí a gente tem que trazer mais bactérias boas. Como é que a gente consome bactérias boas? Fermentados, que hoje em dia pouquíssima gente come. Chucrute, kombucha, kefir, fermentados de diversos alimentos que tem como fazer. Aí estão as bactérias boas. Mas não adianta eu só colocar mais bactérias boas, eu preciso dar alimento
para as bactérias boas. Então, os probióticos são as bactérias boas. E os prebióticos é o alimento dessas bactérias. E aí, o que é prebiótico? É as fibras. Por exemplo, tem uma fibra que é o psyllium, que é maravilhosa. Ela é usada nos meus protocolos, praticamente todos. Para quem tem dificuldade no banheiro, eu coloco diariamente. Aí você pode polvilhar na sua comida, bater nas vitaminas, porque é alimento para as bactérias boas. Rapaz, é muita coisa, é muita coisa. Ó, tô gostando. E assim, né, tem que ver que a doença é o desequilíbrio do corpo, exatamente. Né? Se tá equilibrado, você vai estar na sua maior potencialidade para viver a vida, né? Então, pera, vamos dar dica aí. Alimento para desinchar. Para desinchar? Então não é o que você come, é o que você tira. Interessante esse ponto de vista. Explica isso para nós aí. Quer desinchar? Corta a lactose, corta o glúten, corta mesmo. Pelo menos um mês. Faz o teste, um mês. Não vai morrer, não. Um mês sem lactose, sem glúten, sem açúcar e ultraprocessado. Se você não desinchar, eu mudo de nome. E é interessante estar falando do glúten porque, pelo menos ao meu redor, apareceu muita gente com como é que fala? Que não pode comer glúten. Doença celíaca. Você põe 40 anos de idade, a pessoa, caraca, eu tenho... O pessoal está começando a desenvolver, porque o glúten de hoje não é o glúten de ontem. O pão de Jesus já mudou muito. Hoje em dia ele é mais resistente, para ele durar mais nos mercados, foi adicionando muita coisa nesse glúten. Então ele está muito ruim. Tanto é que se você for para a Itália, por exemplo, na Grécia, você tem uns pães lá que nem faz mal. Assim. Nem dá esse mesmo efeito. A forma que é feita. Então, por exemplo... Clara não vive sem pão. Eu tenho cliente assim que chora. Aí eu falo o quê? Você vai então procurar um pão de fermentação longa, um pão mais artesanal, entendeu? E não vai comer todo dia. Porque tem como substituir. O problema é que a nossa cultura ela orienta a gente de uma forma muito ruim, assim, a alimentação do brasileiro. E que a alimentação foi passando, né? Você vê o outro comer. Se for do brasileiro da roça, é até bom, viu? Que de manhã eles comem fruta e tal. Tem o leite da vaca. Por exemplo, o leite tirado da vaca e tomado, ele é melhor, muito melhor do que esses leites de caixinha. Mas muitas pessoas ainda vão ser intolerantes mesmo ao leite da vaca. Por isso que é bom tirar e fazer o teste. Desinchei. Ótimo. Também tomar uma aguinha com limão de manhã ajuda muito. O limão ele tem muito benefício para o fígado. O fígado é um órgão que se regenera e você com o fígado bom, o seu corpo funciona bem. Então, tem muitos chás que eu gosto de passar também para apoiar no processo. Depende, por exemplo, se o inchaço é de líquidos, retenção de líquido, aí toma chá de hibisco, toma cavalinha. Se a retenção, dependendo da retenção, entendeu? Eu passo determinados chás. Outra coisa, você falou da carne, né? Você falou que no momento da sua vida você não comia mais carne, né? Aí você voltou a comer. Sim. Qual a quantidade seria ideal para a gente poder estar se alimentando para não fazer mal, vamos dizer assim? Olha, isso é muito polêmico. Eita. Muito polêmico, porque assim, tem linhas e linhas. E eu gosto de ver todas as possibilidades, tá? No Axon temos, né? Infinitas possibilidades. Exatamente. Tem a linha da galera que fala que você pode comer carne, só carne, essas dietas aí, carnívora. E tem uma outra linha de um médico que ele tem um livro que chama 80-10-10, que ele afirma que a gente precisaria, isso são os macronutrientes, 80% de carboidrato, só 10 de proteína e só 10 de gordura. E sabe de onde ele tirou esses números? Do leite materno, que é o alimento mais completo. Então, no leite materno, você tem 80% de carboidrato, 10 de proteína e 10 de gordura. Se você for perguntar para a galera da nutrição, para a galera maromba quanto que é, eles têm ali a medida deles. Então, assim, quem sou eu para querer dizer qual é a medida? Então, o que eu faço? Experimento com o meu corpo. Quando eu fiz a dieta paleolítica lá, que era só folha e carne e malhava pra caramba, eu fiquei com um corpo sensacional. Mas a que preço? É uma boa pergunta, né? Quando eu fiquei vegetariana, também fiquei super bem. Não senti falta, não senti fraqueza, não tive menos massa muscular. A gente tem essa visão, né? Carne é proteína, mas tem várias formas de se obter proteínas, várias né? Formas. Vários alimentos Exatamente, que substituem, né? Eu acho que é o equilíbrio. Então, por exemplo, seu prato, pensa ele em 3 partes sempre, entendeu? Uma parte de carboidrato, uma parte de gordura e uma parte de proteína. Eu gosto de fazer assim, trazer o equilíbrio ali. É isso aí, universo, como pode melhorar? Infinitas possibilidades. Hoje estamos aprendendo a cuidar do intestino, meu jovem. Vem pra cá que o papo é maravilhoso. Deixa seu comentário aí. Deixa o que você está pensando, o que você acha, o ponto de vista sobre isso. Vamos ser generosos espiritualmente. Vamos compartilhar conhecimento bom. Isso é a forma de mudar o universo também, a forma de contribuir com o universo. Então só compartilha aí pro seu amigo, pro seu parente, no grupo do WhatsApp. Vamos propagar coisa boa. Porque aqui a gente joga sementinha e você faz a parte aí, a sua parte aí. E vamos seguir nosso bate-papo aqui no universo, como pode melhorar com a amiga Clara.
Outra coisa que eu vi que é polêmico, café, bom ou ruim? Café. Tan, 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 tan. Resposta: depende. Tu é advogado? Tu também fez direito, claro? Não. Mas é isso. Por exemplo, eu bebo café todo dia, de manhã, tarde, de noite. Não posso ficar sem. É um problema. Posso ficar sem café, posso passar 3 dias sem café. Ótimo. A pergunta que é calar. Você toma com açúcar ou sem açúcar? Eu? É. Depende. É É sério, por exemplo, café, ele tem aquela coisa de afeto, me lembra minha família de Minas. Então, se eu tô num dia pré-menstrual, tá meio carente, um pouquinho de açúcar de coco, que é pra mim o melhor açúcar que tem, eu boto no café. Mas normalmente eu gosto de um café gourmet, um café mais trabalhado. Não tomo café todo dia. Eu gosto de tomar também aqueles suplementos de café, super coffee, essas coisas. Mas, por exemplo, passo o dia sem e não sofro, não tenho dor de cabeça, porque é igual droga. Se você tira o café de uma pessoa viciada, é dor de cabeça, mau humor, fica muito irritada. Então, o café, você tem que pensar, ele está te fazendo bem ou ele está te fazendo mal. Porque um dia que você acorda mais cansado, precisa produzir muito, excelente, toma o café, é remédio para você. Agora, se ele é uma dependência, ele é ruim. E outra coisa bacana, você falando sobre isso, acho que sim, não precisa ser um extremo, né? Não precisa. Às vezes em casa eu tomo sem café, sem açúcar, às vezes eu coloco um pouquinho só para dar um tchanzinho. Eu acho que sim, é a pergunta. Cara, hoje, beber café vai ser contribuição para mim? Pergunta pro seu corpo, a consciência. O que é essa consciência? Maravilhoso. Vai ser legal esse alimento? Vai ser contribuição? Faz esse exercício quando você for almoçar fora. Isso. Pega o prato assim, corpo, o que vai ser contribuição para mim? E deixa o trem fluir. Porque vai colocar só o alimento que vai ser contribuição para a gente mesmo. Porque que eu percebo é o extremismo, né? Exatamente. Igual da carne. Como só carne, ok. Vai chegar um ponto que você não consegue ver só com carne. Não consegue. E outra coisa, o perder peso. Eu já percebi que perder é fácil. Difícil é manter. Porque a pessoa pega uma dieta aí na internet que vai fazer ela perder peso rápido. Vai fazer ela perder peso rápido. Só que acabou a dieta, ela quer voltar para os hábitos antigos. Não tem como. Não é fazer dietinha agora e nem ter pressa. É trocar o hábito. É o dia a dia. É o passo a passo. Por isso que eu falo, meu trabalho é difícil, que as pessoas não querem mudar. Elas querem receita mágica, canetinha. Demora um certo tempo, né? Demora. Quantos anos você demorou para ganhar todo esse corpo? Não, e é interessante. Vai ser mais ou menos esse tempo. Você tá falando tempo. sobre isso porque eu tive uma época na minha vida que eu me relacionei com uma pessoa que tinha feito bariátrica. Tinha mais ou menos um mês e pouco que ela tinha acabado de fazer. E aí eu fui o quê? Fui no embalo. O que ela comia, eu comia. Rapaz, foi 25 quilos em 3 meses. Caramba! Mas também depois... Porque exatamente isso, a questão do hábito. Por isso que eu já tenho... Thiago, né, meu ponto de vista, que perder é tranquilo. Porque é fechar a boca. Fechou, 10 calotes que eles falam, né? Isso. Agora a grande questão é você manter isso, né, cara? Por isso que é o ideal você começar a criar uma nova rotina, um novo hábito, entendeu? O jejum intermitente, ele é maravilhoso. Começar com ele já é bom. Se você fizer jejum intermitente e tirar o carboidrato, tipo açúcar, doces, bolos, né, tudo que tem glúten, ultraprocessados e laticínio, não tem outra opção a não ser ficar muito mais saudável. Tô gostando desse programa, Silas. Esse programa tá bom demais. Espero que você que tá aí na rede SPTV esteja gostando também, porque é a hora de despertar a consciência toda quarta-feira, das 19 às 20 horas, né? Ô, minha amiga Clara, então vamos lá, vai dar dicas pra gente, né? Ter um bem-estar nutricional, vamos dizer assim. Bem-estar nutricional. Isso. Priorize os vegetais, as frutas, folhas. Porque as pessoas têm uma resistência com isso. Eu não sei porquê, gente. Qual que é a dificuldade? E aí, quando eu falo folha, não é só botar alface e tomate no prato, não. Mas variedade. Tá bom, tá, já não ajuda? Gente, é rúcula, espinafre. Cada hora compra um. Não só o alface e tomate, porque as folhas verdes escuras, elas são muito benéficas para o nosso organismo. Mas é muito. Não consegue comer? Bate um suco verde de manhã. Sabia que o corpo da gente ele tem os horários, então de manhã ele está eliminando toxinas. Então pergunte o que ajuda meu corpo a eliminar toxinas. Frutas cítricas é muito bom, uvas, muito bom. As aquosas também, melão e melancia, nunca juntas, tá? Melão e melancia, gente, anota essa aí. Nunca se come junto com nada e nem com outras coisas. Já teve experiência? Por quê? Já teve a experiência de comer melancia de sobremesa que o povo adora deixar e depois ficou arrotando, um negócio meio empanzinado? Nunca teve essa experiência? Eu não como melancia, né? Pois é, então, sorte sua. Porque se você mistura, eles fermentam. São alimentos excelentes que devem ser comidos sozinhos. 40 minutos antes ou depois, você não mistura com nada, nem o melão, nem a melancia. É importante saber isso. Mas eles são excelentes. Então, pega só o melão. Come o melão inteiro de manhã.
Não é possível, você vai ficar com fome. E ele, baixíssima caloria, o melão. Outra coisa que você tá falando, claro, tá vendo aqui as dúvidas, que eu vi um cara falar um dia que não é interessante você comer comida salgada junto com a doce. Tem alguma coisa a ver? Ou não? Na verdade, sim. Que comida doce é essa? Não, ele fala aqui como se fosse sobremesa. Você acabou de comer como sobremesa. Porque dizer que o organismo primeiro faz a combustão, a queima do açúcar. Coisa assim. Na minha opinião, é bom comer sobremesa nunca. Que não é sobremesa? Deixa só pro final de ano, uma coisa assim. Muito radical, tá não, Silas? Calma, sem radicalismo, claro. Calma. Você tem que ensinar o seu corpo a gostar do doce da fruta e achar aquilo doce o suficiente. Eu consigo fazer isso com o meu corpo hoje. Tipo assim, aquela banana desidratada, banana passa. Para mim, aquilo ali super um doce, entendeu? E aí, quando a pessoa gosta muito de ter um paladar de muito açúcar, posso falar? Pode. É parasita. No intestino. Essa é outra coisa que tá todo mundo cheio e a galera acha que só o menino do pé descalço da roça que tá cheio de parasita. Não, tá todo mundo. Se você não faz desparasitação pelo menos 2 vezes por ano, o negócio tá feio. Como é que faz isso aí? Eu fiquei curioso agora. Será que o que fica roncando na minha barriga os parasitas? Pode ter certeza. Eles ajudam a mandar as mensagens a partir do seu intestino pro seu cérebro pedindo esse açúcar. Entendeu? E como é que a gente faz então pra... Olha... Tem várias formas, né? Tem remédio de farmácia, coisa mais fácil é você ir, né? Eu não gosto de falar de remédio porque eu não sou médica, então deixa para os médicos. Mas tem os de farmácia que você pode tomar 2 vezes ao ano, pelo menos, né? O mínimo. E tem os protocolos naturais. Tem um que eu gosto muito, que é o da Uda Clark, que foi uma médica sensacional, que ela conseguiu criar um protocolo de eliminar 100% dos parasitas, porque eles reproduzem na lua cheia. Então, você começa o protocolo na lua nova. Tem uma tintura que você consegue achar no Mercado Livre, de nogueira, com cravinho e artemísia. Aí você toma, aí na outra semana você entra com outros... É tudo com plantas, chás e plantas. Dentro desse protocolo de sucos que eu faço, a gente toma chá antiparasitário todo dia. Fala um pouquinho desse protocolo de suco seu aí. Então, vamos falar dele. Qual o nome dele mesmo? Purify. Fala Purify para purificar o corpo. Então, esse protocolo ele consiste em uma limpeza intestinal profunda, onde você vai estar jogando litros e litros de suco, passa 7 dias só tomando sucos. Tem um preparo 3 dias antes e uma reintegração dos alimentos 3 dias depois, mas o principal são esses 7 dias. Ele foi baseado no protocolo de John Rose, que são 120 dias de suco. É um americano que ele tem o Solid Food Vacation, férias de comida sólida. O que você quer? Não quer formar bolo fecal. Você só quer levar para o seu corpo nutrientes e eliminar o que está preso no intestino. Vamos aos fatos complexos. Um ser humano normal, saudável, possui até 4 quilos de resíduos tóxicos no intestino. Fezes presas no intestino, literalmente. E essas fezes que ficam lá, esses resíduos, eles podem ter até 20 anos. Então você imagina. Você imagina. Isso é cientificamente, né? Científico, é. E aí o que acontece? Dentro desse protocolo, você vai. Imagina você tem um tubo, sabe como é o intestino, né? Então, por exemplo, quando a pessoa fala pra mim assim, ai, Clara, mas eu fiz colonoscopia e tá tudo limpinho. Sabe onde fica o cólon? Ele fica na porção mais baixa do intestino. Ele não fez uma endoscopia do intestino. Então, aquilo que fica em volta, assim, a moldura, é o intestino grosso, né? E ali no meio, o intestino delgado. Então, vai chegar, a fezes vai se formar e vai para o intestino grosso. Então, toda essa passagem aqui, todo esse caminho, ele tem as dobrinhas. E aí, naquelas dobrinhas, vão se aglomerando coisas. Se a gente tem uma alimentação ruim, isso vai formando muco. Tipo uma crosta, né? Um muco na parede. Então, quando você tem muito muco na parede intestinal, você não absorve nutrientes. Então, uma pessoa não está saudável. Aí, de repente, começa a comer essa salada. E fica pior porque não está absorvendo. Porque está cheio de muco e esse não está... Teria que limpar primeiro para depois ser... E é isso que o Purify faz. Ele visa descolar essa placa e eliminar ela. Então, assim, normalmente o 5º dia é onde mais as pessoas removem a placa. Porque você, então, joga o suco e se faz o enema. O enema é uma bolsa de água que vai 2 litros e vai via anal. Você vai jogar essa água lá e depois vai evacuar toda essa sujeira. No 3º dia, a gente entra com uma fibra e com uma argila tomando, que vão funcionar como uma vassourinha para realmente soltar. Então, é isso que o protocolo visa, limpar o seu intestino para que depois você, com bons hábitos, porque se a pessoa faz esse médio fast food, ela acaba com o intestino dela. Mas aí, com os bons hábitos, você vai absorver melhor os nutrientes, você vai aproveitar
muito mais a qualidade dos alimentos que você ingerir, com muito mais bem-estar, muito mais saúde. É um protocolo transformador. E assim, qual a recomendação que você sugere para fazer esses protocolos? A cada quanto tempo? Olha, tem vezes que eu faço 4 vezes ao ano. Entendi. Mas 2 vezes é o ideal. Porque a gente está o tempo todo se intoxicando. A não ser que você vai viver de frutas. Tem galera que come. Eu tenho uma pessoa conhecida que ela é frugívora. Ela há mais de 4 anos ela se alimenta só de frutas. Mas não é o meu caso. De vez em quando eu vou comer um pãozinho, de vez em quando eu vou comer uma pizza. Então eu preciso estar sempre ajudando o meu corpo a eliminar depois toda essa toxina. Cara, interessante, né? E é muito bacana você estar falando. Eu tô aqui pensando assim que é uma coisa que eu fiz uma série de programas que chamava Saúde Ativa na Ativa FM, que me alertou porque assim, hoje a gente vive mais. E a grande pergunta é como é que você quer chegar na terceira idade? Exatamente. Que qualidade de vida? Quer poder, né, caminhar, ter autonomia, pensar, que você poder aproveitar a vida, né? Sobre isso que a gente está falando, motiva. né? É exatamente isso que me motiva. Você envelhecer de forma saudável. Porque se deixar do jeito que está, aí o pessoal vai ficar ruim, viu? Você vê aí, tanto, principalmente os jovens, só vape, bebida, e não está nem aí, né? E amanhã que você paga o preço. Porque, por exemplo, eu vim começar a sentir efeitos né, do que eu fiz ao longo da minha vida com 40 anos. Agora que eu vim sentir alguma coisa. Então, enquanto você está jovem, você não vai. E assim, você falou, a conta vem, né? E A assim, conta vem. a gente não tem corpo substituto, né? É esse corpo, hein? Não esquece. Eu quero dar o próximo aí, né? Não tem isso, né? Não tem, só tem só isso, né? Você troca de roupa, mas de corpo você não troca. E o corpo é o que a gente. É a nossa nave, é o nosso veículo. Né? E é assim, o que me chamou mais a atenção quando eu conheci Barra de Axis foi exatamente esse convite, né? Cara, a gente não para perceber isso, ou entender a somatização das emoções, o que a gente come, né? Então assim, pô, e é uma máquina perfeita. Igual eu falei pra você, cara, em 3 meses, só porque eu mudei a alimentação. Simplesmente assim, não comia mais açúcar, o que a pessoa comia, eu comia também, e foi rápido. E foi interessante que eu fiquei fazer um procedimento cirúrgico na boca, que o médico falou assim, caralho, teu corpo tá bem pra caralho. Porque foi rápido na recuperação, pra você ver. Se eu tivesse do que eu tô hoje, por exemplo, talvez a recuperação não seria tão legal. Né? Então, assim, a gente tem que ter esse olhar e perceber e entender, porque acho que quanto mais você entende, melhor você aproveita isso, Exatamente. Né? Você fala, caralho, eu sei como é que funciona. Aí já, né? Igual a gente aqui, joga a sementinha. Você faz sua parte aí. Mas esse conhecimento é para isso, né? É sobre potencializar a nossa existência. É sobre ampliar a consciência também sobre o seu corpo. Eu sempre fui muito da espiritualidade, eu ainda sou, né? Mas assim, a gente está encarnado. Se tá bom no espírito e ruim do corpo, não adianta, né? Nós estamos num corpo físico e a gente precisa cuidar dele, porque também você só ir para rezar, tomar ayahuasca, seja o que for, e não tá cuidando do seu corpo físico, está sendo um desperdício. Você está tendo uma oportunidade de experienciar a vida humana, faça isso da melhor forma. Não, e é verdade, né? Meu irmão, eu vou até mandar um abraço aqui, o irmão inspiração esse ano, agora ano passado ele perdeu 30 quilos, agora tá na vibe de zerar e virar bombadinho, né? Deixa ele. Não, eu tô apoiando ele, vamos lá, vamos junto com ele, eu não vou junto com ele, né? Tô devagarzinho, né? E é bacana que você vê ele mais vivo, mais alegre, mais disposto, né? E eu lembro que ele postou assim um negócio, o que é melhor, você sofrer 1 hora e ter 23 horas de benefícios. Olha aí. Porque é ver sobre isso, né? Academia. Igual alimentação. Sim. O que é melhor? Você se alimentar de forma correta e ter o benefício. Sim. Por exemplo, o que eu estou percebendo ultimamente, que eu não comer está sendo melhor para mim. Eu me sinto mais saudável, eu acordo tranquilo, eu acordo leve, literalmente. Então eu falei, cara, que interessante, eu não estou comendo, estou com mais energia que quando eu comia. Você viu um documentário que saiu agora do Brian Johnson, Don't Die? Vou ver esse. Esse é interessante. O cara, ele estava há 10 anos com depressão, ele era milionário já, ele fez uma grana muito grande, sabe quem é, né? E agora ele está fazendo tudo que ele pode, humanamente possível, para ficar jovem. Eu acho assim, ninguém precisa fazer o que ele faz, mas você tomar como exemplo, e só pouco simples, de novo simples, é hábitos alimentares, sono, que é um dos pilares do meu trabalho que eu te falei, gestão do estresse e atividade física. Cara, e esse documentário é interessante, eu comecei a assistir ele, acabei que eu dormi no meio, mas é esse convite. O que ele fala? O alimento. Ele faz a limpeza intestinal, vivo. A forma, o exercício. E é interessante, porque no caso dele, gente, ele já conseguiu, sim,
biologicamente, reduzir acho 4 anos da vida dele. É outra pessoa. Ele faz os exames, tudo Isso. direitinho. Então, assim. A cada ano ele envelhece 8 meses. Exatamente. Olha que loucura, cara, isso. É interessante, assim, porque. E é bacana, que no começo todo mundo fica rindo do cara, né? E hoje todo mundo já está pesquisando. Porque inclusive tem uma parte da medicina que pesquisa sobre isso. E sabe o que eu achei legal? Ele incluiu um pilar que para a saúde também é muito importante, que é o social. Porque não adianta nada fazer tudo isso, por exemplo, ficar enclausurado sozinho dentro de casa. Você tem que ter também o convívio social, que é parte, isso é parte da saúde, né? Então fala uma coisa muito boa que eu gosto muito. Dormir. Dormir. Fala do sono aí pra nós, Clara. Dormir é um pilar sensacional. Uma pessoa que não dorme bem, ela perde muito, muito da vida dela. Porque é durante o sono que o corpo vai se regenerar, vai enviar tudo que você se alimentou para cada um dos lugares corretos e vai ser determinante para o seu outro dia, né? Então, horas de sono para cada pessoa vai variar entre 7 a 9, né? Algumas pessoas têm maior ou menor necessidade, mas a gente precisa entender que hora que o sol baixou, é hora de baixar luzes, menos tela. Se for obrigado você ficar na frente do computador, adquira um daqueles óculos de proteção de luz azul, que ajuda bastante. Pequenos hábitos para higiene do sono ajuda muito para quem tem dificuldade para dormir. Isso também está relacionado ao estresse, né? Que muitas pessoas vão tão estressadas e acabam não conseguindo dormir. Então, tudo isso parte lá do intestino também. Mas você conseguindo, depois das 8 da noite, baixar as luzes, não ter luz no teto, ter abajur. Como aqui, ó, nossos antepassados, eles tinha fogueira, né? Então, nossa DNA registra isso. Então, luz baixa e amarela já vai ajudar você a ter um sono melhor do que se você tiver luz branca no teto. Pequenos hábitos. Outra coisa que eu vi, que eu estava pesquisando sobre a medicina Ayurveda, né? Ayurveda. Que eles recomendam também não beber água muito tempo, assim, muito próximo de dormir, porque você pode acordar de madrugada, quebra o sono, né? Exatamente. Então, aquela regra de jantar 2 horas antes de dormir, água, pelo menos 1 hora antes de dormir, não beber mais chá, mais água, para também evitar. Então, quando a pessoa acorda muito à noite, tem que ver que motivo está fazendo ela acordar, né? Eu falo que tem 3 perguntas que a pessoa tem que responder para ver se ela dorme bem. A primeira é, você pega no sono com facilidade? Tipo, deita na cama e dorme ou fica lá rolando para um lado para o outro? A segunda, acorda à noite? Se sim, quantas vezes e por quê? E a terceira, você acorda descansado? Porque não adianta nada também, você dorme a noite inteira e acordou cansado, então tem alguma coisa errada e tem que investigar que está nos hábitos, de novo. E isso, cara, é alimento, gente. Alimento é vida, cara. A gente tem que pensar bem o que a gente coloca para dentro. Total. Né? Porque muitas vezes é a alimentação que vai corrigir tudo isso. Minha esposa, ela comentou que uma época ela tinha muita dor de cabeça, mas muita dor de cabeça mesmo. E foi pesquisar. E aí um dia a pessoa falou assim, ela tá até desistindo, tomava só remédio, a pessoa procura não sei se é da garganta, coisa assim, e procurou. O cara falou, não, você tem tolerância a glúten. Olha aí. Cortou o glúten, a vida melhorou. Só era uma questão do glúten. Você vê, o alimento. O alimento, ele diz muito, mas tem coisas envolvidas com o alimento que são pouco olhadas também. Por exemplo, panela. Importante. Panela, você está ainda jogando metal tóxico no seu alimento? Então, usar alumínio, o teflon, tem um monte de coisa aí que não é legal. Cosmético, shampoo, tem veneno em tudo, entendeu? Então, você tem escolhas. Maquiagem, tem até uma moça, já retocou sua dose de chumbo? Tem tudo isso natural. É sério. É legal, né? Verdade, mas é. Mas é sério, no esmalte. Então, assim, tudo a gente tem escolhas. Cara, outra coisa que é importante, gente. Tô rindo, mas é coisa séria. Eu tava um dia fazendo compra, né? Aí me falou, pega um pão lá, Thiago. Que ela não gosta, né? Eu gosto, né? Eu peguei o pão e botei no carrinho lá. Pô, cara, tu não vai ler? Eu falei, lê o que, cara? Essa pô. Rótulo. Ela, lê o rótulo eu que tem. Sempre aí leio o rótulo. Cara, pagou um sapo assim, né? Falou aqui, ó. Acho que era sódio, cara. Era um índice elevado de sódio. Cara, depois desse dia eu falei assim, cara, tem que começar a ler as coisas mesmo, velho. Porque o que tem, né? Às vezes tá comprando. Ah, legal, é saudável. Será que é mesmo? Não é. Pois é. Tem suco, né? Hoje é proibido falar suco mais, né? Por exemplo, nesse protocolo de suco, só tem um suco industrializado que é permitido, que é o suco de uva, mas é qualquer um não, você tem que ler no rótulo. Se tiver escrito só uva, pode. Se tiver estabilizante, qualquer outro anti, ali já não pode. Ler rótulo é bem simples e vai ajudar a pessoa também a ter mais consciência alimentar. Por exemplo, veneno que está em quase tudo que é salgado, glutamato monossódico.
é muito, muito venenoso para a saúde intestinal. E tá em tudo que é, tipo, amendoim com salgado, todos os salgadinhos, em tudo tem. Que é um realçador de sabor, né? Entendi. Eu falo assim, ó, no rótulo, a ordem que vem escrito é a ordem de que tem mais na coisa, né? Então, se a primeira coisa é açúcar, pode saber que aquilo ali é só açúcar. Sempre. E aí, o que você tem que pensar? Quanto menos coisa no ingrediente, melhor. E se tem muito nome que eu não faço ideia de que é, provavelmente não vai fazer bem pra mim. É interessante. Gente, agora eu fiquei curioso, que eu vi lá no seu perfil. Segue lá, Clara Manique, underline, né? Muito bacana o trabalho, é muita dica lá. E aí eu fiquei curioso. Você fala que você fez uma viagem de Nova York a Califórnia, né? Não tanto, calma. Foi de Las Vegas para Califórnia. De Nova York a Califórnia seria uma viagem. Fala um pouquinho dessa viagem. O que te motivou a fazer? O que você aprendeu? Que foi uma viagem que você fez sozinha, né? Foi. Um sonho realizado. Então, eu ia para um treinamento de uma multinacional que eu trabalhava, que era em Las Vegas. Só que eu sempre tive um sonho de dirigir um conversível. E sempre quis ir para Califórnia. E aí eu peguei 10 dias antes do evento da galera começar. E fui, aluguei um Mustang conversível. E eu gosto de... Quando eu vou para um lugar novo, eu gosto muito de estrada, de viagem. Tem a ver muito com o meu propósito de vida, essa navegação. E aí eu gosto de sair na madrugada porque eu quero... Quando o sol chegue, eu vejo uma cena que eu nunca vi na minha vida. Para mim isso é muito mágico, assim. E assim eu fiz. Eu não sabia que aquele... contador era em milhas e tô lá eu acelerando. Pô, esse carro não anda, eu acelerando. Quando eu fui ver era milhas. Eu tava, sei lá, mais de 200 por hora no carro. Eu gosto de acelerar, aquelas pistas lá, então muito legal. E aí, fiz essa viagem, cheguei na Califórnia, só que assim, estar sozinha nesse momento, ele me permitiu fazer esse caminho mais para dentro mesmo. Eu não fiquei ali, né, não tava com outra pessoa para curtir, para conhecer pessoas. Então foi simplesmente uma realização de um sonho de infância, vendo que eu consegui chegar naquilo que eu queria, assim, não teve não foi nada assim um propósito, foi realmente realizar um sonho de infância. E é bacana, né? Porque assim, a gente tem que deixar se permitir essas coisas, né? Engraçado, né? Eu tô pensando aqui, normalmente isso é sonho de menino, dirigir carro, mas eu pegava os lenços da minha mãe, os óculos, eu criancinha, fingindo que eu tava dirigindo um carro conversível. Mas é bacana porque assim, a gente tem os pontos de vista dos padrões, né? Tem que ser, é de homem, é de mulher. Não, acho que você faz sentido para você. Sim. Você tem que fazer contribuição, faça. O convite do Acre é exatamente sobre isso, né? Um dos criadores, que é o Guerra, fala assim que você é esquisito, cara. E que bom que você é esquisito, porque Nossa, a gente veio para ser esquisito. O ser esquisito é o seu poder. É o que faz a gente ser diferente, né? E tá tudo ok com isso, né? Uma época eu tinha um relacionamento com uma pessoa e falou assim: tu é muito esquisito. Aí eu fiquei ofuscado, pô, esquisito, cara. Que palavra pesada, nem conhecia Axis nessa época, né? E aí eu fui pesquisar no dicionário, né? E falava esquisito é uma pessoa diferente, é algo diferente. E o que é diferente? Né? É único. É único, exatamente. É único, cara. É ser único. A grande questão é a questão dos padrões. Seguir esse padrão, seguir esse comportamento. Não. Cara, faz sentir vontade, vai ser contribuição. E vamos despertar a consciência para isso, gente. Isso é importantíssimo, a questão do intestino. Sim. Cara, pesquisa, tem um conteúdo da Clara. Tem esse documentário, você deixou no rodapé do vídeo para vocês. Tem um que é muito bacana do alimento lá nos Estados Unidos, que o cara até fala que o pior alimento que ele aconselha é não comer alface no supermercado. Que teve uma época que teve uma doença lá dos frangos, sim, né? Sim. É o que você come, se não me engano, muito interessante. Tem esse do cara que é muito interessante também, lá da vida. Tem esse do intestino, que é bem bacana, que vai tipo com animações, bem intuitivo mesmo, porque a gente tem que entender que o intestino é um cérebro mesmo. É o segundo cérebro, porque ele tem muito neurônio e ele envia mensagens para o cérebro. Não é o cérebro que pensa tudo. Então, o seu intestino conversa com o seu cérebro. A partir de quem? Das bactérias. Então, vamos nutrir as bactérias boas do intestino e reduzir as más. Por isso que eu gosto de kombucha, é bom demais. Muito bom. Troque o seu refrigerante por kombucha. E lembre, gente, é igual a gente fala aqui do Axis, esse convite, você perguntar para o seu corpo. Seu corpo tem consciência. Você pergunta, corpo, comer isso vai ser contribuição? Tu vai sentir se sim ou não. Então faz essas perguntas, começa a perguntar, começa a se relacionar com o seu corpo. Eu achei interessante essa posição sua. A gente não tem corpo reserva. Esse aqui, meu filho, vai até o finalzinho da vida, até o último Cuida suspiro, dele. né? Então, assim, ter esse olhar, e é o alto amor.
né? É Você se isso. cuidar. Esse é o despertar de consciência. É exatamente. É eu entender que aquilo é melhor para mim e vou fazer dessa forma porque vai ser uma contribuição. E, Clara, que papo maravilhoso. Gostei muito dessa consultoria particular. Espero que você que está aí assistindo também tenha gostado. Nos ajuda. Ó, só se inscreva no canal, compartilha. Vamos compartilhar, vamos ter a bondade espiritual, vamos compartilhar conhecimentos que vão ser expansão de consciência para as pessoas. Então, já compartilha esse vídeo aí, que eu tenho certeza que é um despertar de consciência, sim. Olhar para a sua saúde, para o seu organismo, né? Minha amiga, fica à vontade. Já fico convite de mais vezes aqui. A gente pode até criar uma playlist sobre isso. Vamos Achei interessante. falar mais. Né? Mas fala um pouquinho do seu trabalho, das redes sociais. Fica à vontade. Vende o seu peixe. Peixe é saudável. Eu acho, né? Não sei. Peixe é saudável. Peixe é maravilhoso, riquíssimo em ômega 3. Então fica à vontade, minha amiga. É um prazer estar aqui, Thiago. Então, eu sou Clara Rodrigues, Manique. Muita gente me conhece como Clara Manique, acha que é o meu sobrenome, mas realmente é uma pegada mais espiritual. Mas é hoje o nome da minha marca, Manique Saúde Integrativa. Eu fico na DF 140, lá no Tororó, Brasília. Fica no bairro do Jardim Botânico. Eu tenho um espaço lá, eu também dou aulas de yoga. Trabalho também com a terapia tântrica para mulheres. Tem várias terapias que são apoio, né? Para isso que eu faço hoje como terapeuta integrativa. Mas realmente o intestino hoje é o meu foco. Eu tenho o método Manique, que é um acompanhamento de 3 meses, onde a gente vai mudar cada hábito mesmo. São 3 meses para ter uma transformação na vida. Além deles, tem os protocolos de desinflamação do intestino, que é o TINA, que é terapia intestinal natural anti-inflamatória. O Purify, que é meu queridinho, que é esse dos sucos que eu falei. Então, assim, estou aberta para ajudar quem puder. As pessoas falam, mas não entendi muito bem qual é o seu trabalho. O meu trabalho é ajudar você a ter mais saúde e qualidade de vida. E é muito bacana mesmo, interessante, né? Então, pergunta final? Vamos lá. Lembrando, pessoal, que está assistindo na rede SPTV, vai lá no nosso YouTube, Universo Como Pode Melhorar. No rodapé, vou colocar os telefones, os contatos aí da amiga Clara, que é muito bacana. Tem como fazer virtual também, né? Sim, eu atendo muito, atendo o Brasil inteiro. Tem cliente fora do Brasil também. O trabalho é muito bacana. Então, pergunta final, tá preparada? Estou preparada. Então, vamos lá, pergunta final, amiga Clara, o universo, como pode melhorar? Universo, faça uma chuva de consciência para as pessoas, para que todo mundo cuide de si mesmo com muito amor, muito carinho, porque a autocura é a grande chave para a transformação. Minha amiga Clara, muito obrigado pelo conhecimento passado, energias positivas e muita prosperidade para você e sua família. Obrigada. Vamos lá. Pessoal, muito obrigado, energias positivas, mais uma edição do nosso Universo. Como pode melhorar? Infinitas possibilidades. Valeu, um abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu, fui!